ele no meio também é tocado pela palavra e ele aceita Jesus como Salvador. Quando Pedro ora para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para Pedro, querendo comprar aquele dom, aquela dádiva. E a Bíblia diz que de graça recebesse, de graça dai. Então, seria um desvaneio, nós pastores, né? Nós servos de Deus, nós homens de Deus e mulheres de Deus, nós fizéssemos uma oração para uma pessoa e ela fosse curada e ela querer pagar nós. Ora, então fica como que nós somos pessoas que curamos. Ora, o médico ele cobra exatamente porque ele estudou para fazer aquele trabalho, aquela cirurgia, dar aquela receita médica, passar aquele medicamento. Então o médico estudou para isso, ele tem que receber mesmo. Agora, nós pastores fizemos uma teologia? Sim. Estudamos exegética, hermenêutica, estudamos essas matérias? Estudamos. Mas tá, e aí agora? Bom, mas a Bíblia diz que tudo isso de graça nós recebemos, de graça nós temos que doar. Agora, eu paguei uma aula teológica. E daí, o senhor agora vai cobrar? Não, porque eu fiz isso por uma questão de conhecimento daquilo a qual eu estaria nos púlpitos pregando. Agora, o dom e a graça, ela veio de graça. Eu não paguei para isso, então eu não posso cobrar. Então, de repente aí, quantas vezes as pessoas veio, pastor, eu quero te dar uma oferta, porque o senhor orou para mim, eu fui curado. Não pode. Isso é inaceitável. Outros, pastor, quero ajudar o senhor na casa ali, que o senhor recuperou meu filho da droga. Não pode. Seu filho foi liberto das drogas por Jesus, não foi por mim. Eu simplesmente fiz aquilo que, como pastor, deveria fazer, ajudar seu filho. Agora, o milagre veio da parte de Deus. Então você tem que pagar isso para Deus. E como é que eu pago? Entregando sua vida a Ele, não é com dinheiro, não é com finanças, não é com bens. É entregando a sua vida e mudando a sua vida, filho. Esse é o pagamento que você deve dar a Deus, honrando a Ele e servindo a Ele todos os dias da sua vida. Então, esse texto aqui, ele fala muito sobre essa questão da amargura a qual esse indivíduo ele passa a ter dentro de si. A amargura é um veneno que ela pode se desenvolver e crescer dentro de uma pessoa, até quase despercebidamente dela mesma. Às vezes você não percebeu que surgiu uma amargura. De repente, surge uma amargura, por exemplo, de um comércio, um estabelecimento no comércio. Você chegou lá e porque você achou que aquela pessoa fez pouco caso de você, o proprietário, o funcionário, você já cria uma certa amargura e começa a repudiar aquele local, nunca mais quer comprar lá, e de repente você começa também a falar mal daquele lugar devido ao que ocorreu, né? E que talvez nas pessoas que estavam lá despercebidamente agiram. Alguns agem exatamente dessa forma mesmo, criando amargura nas pessoas. Então, eu acredito que seja uma ferramenta maligna a amargura dentro de nós. E essa armadilha, ela está para apanhar até mesmo aqueles que têm trabalhado arduamente para se livrar de suas vidas, o pecado, a ingratidão, né? E desagradar a Deus. E elas também poderão ser concebidas dentro dela a amargura. Então, nós temos que parar e refletir que esse problema é um problema muito sério, porque a amargura, ela vem de uma palavra amargor, que significa que amarga a sua vida. Você perde a doçura, a questão salutar da vida, da essência da vida, através dessas amarguras. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou da amargura como um veneno quando repreendeu, o apóstolo Pedro, quando ele falou da amargura com este indivíduo, ex-feiticeiro, ele falou que exatamente ele estava com fel de amargura naquele momento. E vamos chegar lá mais um pouquinho depois, por que aconteceu isso. Então ele diz, pois vejo que está com fel de amargura. Você, por exemplo, você sabia que o pombo, você sabia, Elias, que os pombinhos, quando você mata um animal, por exemplo, quando você chega no fígado dele, existe um fel de amargura. Você já viu aquilo? Um fel amargo. Se você deixar ele meio amarelado, se você cortar aquilo e cair na carne, você pode jogar fora, porque ela vai amargar até depois de cozida. Por isso chama fel.
palavra fel é coisa amarga, né? E aí você ainda acrescenta amargo. Então, o pombinho, ele não tem. É por isso que a pessoa do Espírito Santo, ela simboliza a pomba. Ela não tem amargura. O Espírito Santo não possui amargura. Então, é muito interessante que se nós, como servos de Deus, o Espírito de Deus veio habitar em nós, ele vai tirar a amargura que está em nós. Não pode ele estar em nós e nós sermos pessoas amargas. Quando eu consigo me amargar por algum ato desapropriado de uma pessoa, premeditada ou não premeditada sobre a minha vida, eu estou expulsando o Espírito de Deus fora da minha vida. A alegria, a base salutar da condição da vida, que é o Espírito Santo dentro de nós, que nos orienta, que nos convence do pecado, eu estou expulsando ele da minha vida. Então, esse Simão, a condição dele não era exclusiva dele. Nenhum de nós está imune a este veneno da amargura. E interessante que a Bíblia, ele adverte aos esposos, por exemplo, lá em Colossenses, a Bíblia é muito clara, adverte aos esposos para não tratar as suas esposas para que seja produzido nelas em amargura, no capítulo 3, o versículo 19, em Colossenses. Vós, marido, amai as vossas mulheres, não irriteis contra elas. Ora, quando você, mulher, ou você, marido, irrita a sua esposa, ou você, o seu marido, vai nascer a amargura. Ao ser tocada, ao ser tocado, nascerá a amargura. Ainda que o escritor inspirado, ele não mencione especificamente a responsabilidade, eu não tenho dúvida de que as esposas elas podem desenvolver a amargura, os esposos podem desenvolver a amargura mediante os maus tratos e os maus atos praticados pelo seu cônjuge, né? Certamente, se um pai deixar de atender às instruções a qual os apóstolos estão trazendo para nós, é importante nós evitarmos e desencorajarmos essas questões dentro de nós. E cuidado que também nós, provocando a ira dos nossos filhos, nós estaremos trazendo para dentro deles a amargura, também em Colossenses 3 e 21. Diz, não irritei os vossos filhos, para que eles possam desanimar. Porque a amargura, ela traz também um desânimo dentro de nós. Ela traz uma forte decepção que nós começamos a querer perder a razão da vida. A nossa autoestima, ela começa a descer para baixo. Então, eu vou falar aqui uma palavra a você que está aí me ouvindo, que é membro de uma igreja, que faz parte de um corpo, né? De uma célula máter do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando eu falo a igreja, não estou falando do templo, as paredes, estou falando das pessoas, porque as pessoas é que são a igreja. Você tem noção, por exemplo, dentro de uma igreja, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está sendo visada, por exemplo, Elias, você tem noção de qual é uma pessoa dentro de uma igreja, entre todas as pessoas que estão ali, que está exatamente sendo ótima e candidata para ser uma pessoa a sofrer amargura? Você tem noção quem é? Não tem. Os pastores. Os pastores. Os pastores são ótimos candidatos para sofrer a amargura. Primeiro, veja bem, o pastor, se ele envolver com o povo, ele sempre estiver no meio do povo, de uma certa forma. Quando eu falo estar no meio do povo, não é estar na hora daquelas reuniões que se faz. Estar no meio do povo é nas horas de lazeres, de entretenimento, roda de amigos, irmãos, aquela coisa, sentar, bater papo. Saiba que numa hora como essa, dentre as brincadeiras e atitudes que estamos ali, naquele momento de liberdade, extrovertido ali, pode que essas pessoas se escandalizem numa brincadeira do pastor e vai defamá-lo. Isso tem acontecido comigo. E às vezes as minhas filhas perguntam, pai, o senhor tem amigos? Eu digo, não tenho amigos, eu tenho irmão em Cristo. Eu tenho irmão em Cristo. Esses irmãos em Cristo é uma bênção na minha vida, eu sou uma bênção na vida deles, quero ser bênção. Agora, amigos, não. Amigos de sentar, bater papo, conversar, brincar, eu não tenho. Por quê? Até porque eu tive que aprender isso com a Bíblia, porque na realidade você pode perceber, meu irmão, que todos os profetas do passado, eles viveram uma vida de solidão, para não serem amargurados, para não viver decepcionados, porque pessoas nos decepcionam. Eu teve pessoas, por exemplo, que abandonou a igreja, que disse que eu terminou o culto e não cumprimentei elas.
Agora, uma pessoa que pensa dessa forma, ela tem que viver numa igreja que tenha meia dúzia, 20, 30, 40 pessoas. Por quê? Porque se ela esperar que o pastor vá nela para cumprimentar, não. Quando eu quero que uma pessoa me cumprimenta, eu vou até ela. Eu vou até ela. Chegar lá e, meu irmão, tudo na paz e tal. Agora, eu ficar olhando aquela pessoa, nunca me cumprimenta. Eu vou criando amarguras dentro de mim. Então isso é muito sério, gente. Isso é muito complicado na nossa vida. Então você não pode criar um muro para a sua vida que a amargura vai pular esse muro. E a amargura pula cercas e muros. Não há nada intransponível para que a amargura não possa chegar até mim e você. Ainda que a maioria dos pastores, pregadores, sejam bem tratados pelos irmãos, coisas assim, ocasionalmente, às vezes não são. Né? Então, eu confesso, por exemplo, que eu acho que eu já devo ter decepcionado muitas pessoas. E como decepcionei? Decepcionei porque, às vezes, as pessoas elas querem a resposta mediante aquilo que elas vieram com o seu script pronto para aquela resposta. Então, mediante as dificuldades que elas possuem, elas chegam, pastor, vim aqui, quero um conselho do senhor. Você pega, ouve aquela pessoa, ela conta a história, de repente ela volta, começa de novo a história, ela conta pela segunda vez, de repente ela conta pela terceira vez, você percebe que aquela pessoa quer ser ouvida. Então eu deixo, eu ouço, eu vou ouvindo. Quando ela vai pela terceira, quarta vez, eu às vezes interpelo um pouquinho, falo, pera um pouquinho. Deixa eu recapitular. A primeira vez que você falou, você agora mudou um pouquinho o fato. Você está acrescentando alguma coisa ou diminuiu alguma coisa. Qual das duas partes que estão certas? Tá, não, o que eu falei lá atrás? Falou isso? Não, então tá. Aí eu começo, aí a pessoa começa a achar que eu estou achando que ela está mentindo. Mas, espera um pouquinho. Se você vai contar o fato, né? Por exemplo, imagine eu chegar aqui para você hoje e falar assim para você. 2 veículos colidiram na Pimenta de Pádua. Aí amanhã eu chego aqui e falo assim, um ônibus e um carro colidiu lá na Pimenta de Pádua, e falo o mesmo endereço. Eu estou dizendo a coisa correta ou eu inverti os fatos? Não, foram 2 veículos, é a mesma coisa. Agora, se eu disser para você que houve uma colisão de 2 veículos lá na Pimenta de Pádua, e no outro dia eu chegar e dizer o seguinte, olha, foi 2 carros, enquanto foi um ônibus e um carro. Então, eu mudei a história. Tá? É importante você entender isso. Então, como pastor, a gente tem que ter muito cuidado em ouvir as pessoas, porque na realidade é pelo ouvir elas, porque tudo que sai do coração sai da alma. Então a gente saberá como tratar. Pedro, claro que ele calculou periodicamente o que ele iria responder a este homem. E parece que o que ele respondeu é algo atrocidade. Ele chamou ele até de filho do diabo, do demônio, que o demônio colocou em você amargura. Então ele deixou ele aturdido. Você imagina um pastor falar isso para um membro? Complicado, né? Mas pessoas nos decepcionam conosco, pelas verdades que nós temos que levar a elas. Pessoas se revoltam contra a gente. Agora, se você falou aquilo, pastor, com graça, com desejo de mudança daquelas pessoas. Por exemplo, eu tive seríssimos problemas na igreja com problema de som. Você acredita nisso? Você vai lá, fala para o músico lá e tal, para o cantor lá, ó, que você está colocando muito alto aí. A pessoa queima o talo com você. Mas peraí, meu ouvido não é pedra, meu ouvido é sensível. Então, peraí, gente. E crianças, um ambiente onde tem crianças, o som tem que ser ambiente. Né? E às vezes a pessoa ainda pega e fala assim, então veja pastores com amargura, e essa amargura que ele está é errada. Por exemplo, perturbando o vizinho com som. Pessoas da igreja que levantam o volume do som e tal, perturbem-se os povos da terra. Não é assim que está escrito. Perturbem-se os povos da terra. Quer dizer, mediante aquilo que nós vamos pregar, eles ficarão até perturbados. Mas não é pelo barulho, pelo ruído, pela agressividade, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o impacto da verdade será tão forte que eles ficarão perturbados. Por exemplo, João, ele pregava com o dom de Maturéia. Existem 2 dons na questão da oratória. Existe o dom de Maturéia e o dom de Queruso. Você já ouviu isso, Elias? Não? Dom de Maturéia, por exemplo, é pregar xingando. Dom de Queruso é pregar revelando. Então, João Batista, por exemplo, ele tinha um dom de Maturéia, pregava xingando.
Chegou os soldados romanos para poder querer batizar. Ele disse, larga de ser ladrão, contentai-vos com o vosso saldo, filhos de serpente. O que é filho de serpente? Filhos do demônio. Você imagina eu fazer uma pregação chamando o povo de filho do diabo? Vai pregar xingando. Agora, o dom de queruso é o dom que se prega revelando às pessoas, né, o que está interiormente, no seu coração, na sua vida, e é isso aí. Então, Pedro, ele tinha o dom de queruso, mas ele tinha também o dom de maturéio. O demônio colocou isso dentro de você, rapaz. Então, o negócio é muito sério. Então, a expectativa, às vezes, dos pregadores, dos oradores da palavra de Deus, ou da sua própria família, pode causar ressentimentos que, se ele não for cuidadosamente curado, tratado, produzirá amargura dentro dos seus corações. Então, às vezes, por exemplo, eu fico pensando que talvez até chegará um momento agora de eu passar a igreja para um outro pastor, pastorear, né? Tocar a igreja para frente. Porque pastor, ele não pode também ficar muito tempo no lugar, viu? E eu acho que eu já fiquei muito aqui. Acaba você ficando tão íntimo que as coisas começam também a se complicar. Então, é importante que não nasça amargura no meu coração. É melhor que você vá embora primeiro e saia tudo em paz do que ficar com amargura. E tudo segue para diante, o reino é de Deus, e eu não vou ficar sendo o dono da igreja, porque eu nunca fui mesmo. Então, eu estou ali exatamente cumprindo o meu tempo. E a hora que chegar a hora, vamos embora. Eu não quero criar amargura com ninguém, nem produzir amargura a algumas pessoas. Mas acaba você produzindo por verdades que você prega. Então, um pregador, ele poderá esperar que os seus irmãos vivam de acordo com a sua expectativa de mensagem, de ensino da palavra de Deus, quando está embasada nela. Quando isso não acontece, ele fica desencorajado. Quantos pastores já encontrei desencorajados? Pastor, então... estamos até agora vivendo um tempo, por exemplo, que houve uma debandada de pessoas de igrejas, né, dos templos, aliás. Houve uma debandada das pessoas do templo. Alguns ainda continuam com sua fé no seu lar, no culto doméstico, fazendo suas orações, lendo Bíblia. Outros não, apostataram mesmo, voltaram para trás, né? Então isso é muito triste, isso é muito complicado. Agora, nós devemos exercer a nossa fé e não pode nascer essas raízes de amargura dentro de nós. Muitos homens e mulheres capazes, eles têm perdido a sua influência e alguns até mesmo perderam a fé, depois de serem vencidos pela amargura, para com seus irmãos, para com seus familiares, para com a cidade, para com a igreja de Cristo, né? E outras pessoas, candidatos, por exemplo, seres humanos candidatos, por exemplo, à amargura, são todos. Mas com exceção, alguns, por exemplo, quando vão chegando à sua idade ditosa. Eles, quando vão aproximando da sua velhice, parecem ser especialmente suscetíveis, né? Suscetíveis à questão da amargura. Porque a pessoa idosa, os jovens, por exemplo, abandonam os idosos. Eles não querem escutar os idosos. Meu sogro, por exemplo, eu estou cuidando do meu sogro agora com 87 anos, né? Esses dias eu ri demais dele, que ele chegou em mim e falou assim, rapaz, eu já estou quase fazendo 870 anos. Eu dei risada, mas ri bastante. Falei, nossa, o senhor já chegou a 870 anos, então, e vou fazer 900. Aí que eu deitei no chão de rir, meu. Falei, que coisa boa, eu também quero chegar a essa idade, viu? E nós conversamos, rimos bastante. Mas o que acontece? De repente ele começa a falar do tempo dele, que não era meu tempo. O tempo dele de criança, que eu não existia. A maneira como era a vida, né? Morar na roça, tomar banho de bacia, aquela coisa toda e tal. Embora eu tomei banho de bacia, mas o deles ainda era mais complicado ainda, né? Então, todo esse processo acaba desarticulando, por exemplo, o choque que está com o meu sogro, de 87 anos, com o meu neto de 10 anos, nossa, meu irmão, é um choque muito grande isso. Porque meu neto não tem nem noção, meu irmão, do que é pegar uma enxada para capinar. Não sabe nem o que é levantar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir para o trabalho, para a roça com orvalho nas pernas, né? Eu tive que enfrentar isso para ir para a escola.
Meu neto não. Meu neto tem hora que quando vai sair, tem 3, 4 carros parados na porta das filhas, dos genros, né? O meu, ele escolhe o carro que ele quer ir. Não, eu quero ir naquele. Ainda escolhe. Então, é a vida, meus filhos. Então, é um choque. Então, os nossos idosos devemos ficar suscetíveis a este processo, atento especialmente para que eles possam não entrar pelo caminho da amargura. Talvez a perda de energia, a capacidade diminuída de olhar, enxergar, ouvir, problemas de saúde, a sua percepção real e imaginária começa a fugir deles. Então, eles já começam a entender que eles são pessoas escusas e rejeitadas. E nasce a amargura. Então, cuide dos seus idosos, viu? Às vezes eu brinco lá com meu sogro, a minha esposa, ela é filha, né? Ela é filha, ela não tem coragem de brincar às vezes com ele. E aí ela fala, fofo. Aí eu, não, eu tô brincando com ele, é a liberdade que nós temos, né? Mas eu sempre, às vezes, eu fico meditando, olhando ele andar, eu falo, puxa vida, né? Saber que eu tô a caminho dessa mesma situação. Então, a amargura, ela é uma propriedade ou uma característica de... Quando você talvez... Deixa eu te passar algumas informações, espera um pouquinho, deixa eu dar uma pausa aqui na mensagem. Deixa eu te passar alguma coisa, por exemplo, para você perceber que você, por exemplo, é uma pessoa que tem amargura. Você quer saber o efeito colateral da amargura? Deixa eu te explicar aqui um dos fatores que transparece bem claro que você é uma pessoa amarga. Por exemplo, você é uma pessoa severa. Você é uma pessoa dura. Você é uma pessoa que pisa e você parte para cima mesmo. Segundo, você é uma pessoa áspera, ríspida. Falou com você, você já dá uma resposta. Terceiro, você é intransigente. Você é assim. Se você tem isso, você não é mais candidato à amargura. Você é uma pessoa amarga. Você possui amargura dentro de si. E ela pode ser provocada por inúmeros fatores e circunstâncias, inclusive, por exemplo, o desencorajamento. Você, por exemplo, por ser uma pessoa amarga, você é desencorajada. Você sente também o desencorajamento. Você, por exemplo, se torna uma pessoa sem esperança. Você se torna uma pessoa também invejosa. Você se torna também uma pessoa ciumenta. São características, meus filhos, de pessoas amargas, de pessoas que sofrem de amargura. Mas Jesus, ele quer te libertar. O Espírito de Deus, ele tem o poder para libertar-nos de tudo isso. E o Novo Testamento, ele tem várias coisas a dizer sobre essas atitudes. E ela precisa ser afastada de nossas vidas. Efésios, por exemplo, no capítulo 4, versículo 25, diz, bem claro, versículo 25, Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, veja bem, eu falar uma verdade e pessoas passaram a sofrer amargura porque eu falei uma verdade para ela com amor, com carinho, com graça, não, eu não sou culpado de essa pessoa carregar essa amargura. Então, na realidade, veja bem, eu não vou pegar aqui eu vou pregar um prego e por questão de você já parou para analisar que quando você vai pregar um prego, Elias, 5 centímetros em volta da cabeça desse prego é o martelo que é dono. Então você tem que tirar o dedo de lá. Mas como é que você vai pregar com o dedo no prego? Então você vai pegar e bater mais devagar, até que ele fixa e tem a firmeza, e aí você tira o dedinho e pode socar o martelo, fera. Porque aquela área é do martelo, da ponta do ferro que será batido na cabeça desse prego. Então nós somos membros uns dos outros, nós não podemos, de certa forma, ser ríspidos. Isso está deixando claro que somos pessoas amargas. Então, a mentira, então, veja aí na sua vida, né? Aí diz o versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Esses que agem com essa dimensão são candidatos a sofrer amargura. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom,
para que tenhais o que repartir com os que estiverem em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então é uma luta, o pastor tem que sempre estar ensinando a verdade. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, olha só, hein? Toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Vamos arrancar isso em nome de Jesus, gente. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Olha que coisa gloriosa. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele lista entre vários pecados, entre aqueles que entristecem o Espírito Santo de Deus. E segundo, isso está ligado à maldição. Por exemplo, Romanos, no capítulo 3 e o versículo de número 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então todos nós estamos envolvidos em pecados. Pecados esses que não são pecados exorbitantes, mas que são pecados às vezes no nosso olhar, na nossa cobiça, são pecados às vezes no falarmos alguma questão. O versículo 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. As suas gargantas é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspide está debaixo dos seus lábios. É como se a nossa língua fosse uma serpente, né? Cuja boca está cheia de maldição e amargura. E os pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, pessoas que, por exemplo, estão dentro de uma coletividade, uma sociedade, um quadro de trabalho, e começa a fazer intriga e futrica. Essas pessoas nunca conheceram a paz, nunca conheceram Deus. Estão cheios de amargura. Só sabem movimentar o seu corpo, a sua língua, os seus olhos, os seus ouvidos para fazer o mal. Isso é terrível, isso é terrível. Aqueles que servem a Cristo nunca devem amaldiçoar verbalmente, ou ser levado adiante a maldição para lançar sobre essas pessoas. Sabe, eu vou ser sincero que eu confesso que às vezes é triste, as pessoas te caluniam, né? Elas dizem coisas que não é verdade da sua vida. E um dos fatores, por exemplo, que eu ensino muito os obreiros de nossa igreja, a nossa comunidade. Uma pessoa, por exemplo, sai da igreja, sai daquele corpo que está ali e vai para uma outra igreja. Ora, como você, pastor, ou membro dessa igreja, ousa amaldiçoar essa pessoa? Não. Ainda que ela fosse para o lugar mais escuso da terra, ainda que ela fosse servir mesmo o demônio, ainda que ela fosse para o mundo da droga, da prostituição, do tráfico, da boteco, das barbárias, né? Ainda que ela fosse, você tem que abençoar ela. O que diz Paulo escrevendo aos Romanos? Abençoais e não amaldiçoeis. Ora, será que nós somos uma fonte que jorra dois tipos de água? Nós abençoamos quem nós queremos e amaldiçoamos quem nós não gostamos? Não, o cristão não é isso, meu filho. O salvo não tem esse poder. Se você tem a autoridade para amaldiçoar, você é do demônio. E se você serve a Deus e você realmente diz que serve a Deus, como você ousa agir como pessoas que lançam maldição nos outros? Você só tem bênção. Você não pode amaldiçoar as pessoas. Então, por pior que seja aquelas pessoas às vezes que até me caluniou, injuriou e resolve sair, abandonar a igreja, não, eu abençoo elas. Eu abençoo elas, filho. Porque eu não, se eu tiver maldição para dar para uma pessoa, pelo amor de Deus, né? Eu me lembro de uma pessoa que, uma certa vez, arrumou um problemão para a minha vida, né? Há uma confusão muito grande. E de repente ela caiu doente de cama. Ela falou, o pastor que lançou essa maldição em cima de mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou orando por homem para ser curado, e o cara está dizendo que eu estou lançando maldição sobre ele. Mas que coisa de doido, senhor. Então você olha numa situação dessa, você sorri. A única coisa que você pode fazer é sorrir e falar, meu Deus, tem misericórdia, perdoa lá.
Eu vou lá ter poder de pôr doença numa pessoa. E que Deus me dê a graça e o poder de orar pelas pessoas e Ele curar, o Senhor curar. Que Ele me dê essa graça, porque eu não quero pôr doença em ninguém, não. Por pior que seja essa pessoa que se colocou antagonicamente como meu inimigo, para mim não me interessa isso. Fique lá como inimigo e eu estou aqui tocando a minha vida, abençoando a vida dele, né? Ou dela. Então, essas coisas, elas podem apenas permanecer na nossa vida e passar pelos nossos pensamentos essa amargura. Ela pode passar. Agora, se nós formos reprimidos e dermos lugar a esse processo, a aspereza, as angústias, nós seremos grandes candidatos, né? Então, isso, dentro do processo, a amargura é um veneno espiritual. E como já foi notado, esse Simão, que ao se tornar cristão, ele tinha se arrependido da sua feitiçaria. Foi dito que a sua amargura e o seu veneno, o que tinha amarrado pela iniquidade. E veja bem, a palavra iniquidade, ela surge de uma palavra hebraica, né? Que ela vem com a palavra direito a todo custo. Eu quero alguma coisa a todo custo, eu estou disposto a pagar por isso. Eu estou disposto a dar a minha riqueza por isso, né? Então, quando olhamos para esse processo, as massas, o mundo, essa questão toda, nós vemos uma loucura. Por exemplo, eu vou ser sincero, você tem uma noção, por exemplo, por que de 2, 3 anos eles modificam os carros, né? De um ano para outro já tem uma modificação, vem o farol diferente, o para-choque diferente, né? Cores diferentes. Você tem uma noção do que é isso? Consumismo. Porque descobriu que se nós não tivermos esse processo para nos alegrar, pelo menos um momento, nós vamos entrar em depressão. Mas antigamente os carros primatas que surgiram, não era assim. Eu, por exemplo, desmanchei algumas belés num ferro velho do meu primo. Você não vai acreditar, Elias. Você sabia que aquelas belés 1950, 1940... eles eram feitos assim, eles pegavam o carro, montavam a lataria, depois de montada eles davam um calor bem grande nela e mergulhavam num tanque de chumbo. E levantava aquilo e escorria todo aquele chumbo quente. Esse carro ficava agora com sua chapa e essa película de chumbo, aonde ferrugem nenhuma vinha. Eram carros que duraram 100 anos, né? Eram carros para ser eternos. Chassi, longarina, aquilo tudo bosuntado de chumbo. Então, as pessoas terem um carro naquele tempo, usar ele a vida toda, por exemplo, uma beleza daquela, usar ela 50, 60 anos. A pessoa conseguiu comprar lá com 30 anos. Aí usava 60 anos e ia morrer com 90 anos com o mesmo carro. Então, não tinha essa luxúria, essa vaidade, essa presunção, né? E tudo era diferente. Então essas questões estão evoluindo exatamente pelas amarguras dos seres humanos, pela loucura do ser humano, né? Por que divorciaram? Por que há esse tipo de divórcio, né? Por que estamos vendo isso? As pessoas se enjoam, as pessoas se magoam. É o amor platônico, o amor de sentimento, né? O amor que não pode ser ferido, não pode ser tocado, não pode se ouvir as verdades, não pode falar nada com essa pessoa que ela já se sente amargurada. Então essa pessoa já estava amargurada, ela já estava vivendo esse processo da amargura, a síndrome da amargura, né? Ela já estava vivendo isso. E é muito interessante que a gente precisa abraçar Deus para que nós possamos vencer isso. Em Hebreus, no capítulo 12, também o versículo 12 diz: portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha que coisa terrível, né? Além das pessoas se contaminarem com a amargura, elas vão tentar passar isso para outras pessoas, né? Vai passar isso para outras. Interessante que em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, fala sobre pés que se apressam a correr para o mal. Você tem uma noção do que é isso, meu irmão, minha irmã? É pessoas que gostam de levar notícia ruim. Você está lembrado que o filho pródigo, quando ele pensou em voltar para casa, ele perguntou para si mesmo e disse: sabe, eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai que eu quero ser um jornaleiro dele. Você sabe por que ele desejou essa profissão? Você tem uma noção por que ele desejou
Isso, o que era um jornaleiro? Um fazendeiro naqueles dias, por exemplo, quando tinha lá seus 700, 800 funcionários, né, naquela fazenda, e pelo jeito esse moço, o pai era muito rico para ele pedir parte da herança, então deveria ter muitos empregados. Então tinha um jornaleiro, porque esse jornaleiro ele saía anunciando vagas abertas de trabalho, ele saía anunciando que havia festa de aniversário, ele saía anunciando que era tempo da cega, que era tempo da colheita, que tinha que arrumar mais funcionário. Ele só levava notícias boas. Então, em outras palavras, ele era um mensageiro da paz. Então ele falou, eu quero ser um jornaleiro do meu pai. Por quê? Porque ele falou, imagine eu chegar lá e os colegas começassem a falar notícia ruim minha. Aí começar a correr a minha notícia. Ó, o filho que foi, aí ó, é pródigo, acabou com tudo do pai, achou que era o bambambam, que era o bom da boca e tal, e que ia conseguir sobressair, voltar a comprar até a fazenda do pai, ficar mais rico do que ele. Ó, agora voltou com a mão na frente e outra atrás. Ele falou, não, depressa, eu quero ser jornaleiro do meu pai, que eu quero levar só notícias boas. Fala sério, hein, meu irmão? Você com esse celularzinho aí na mão, hein, minha irmã? Fala sério, hein? Puxa vida, que quanto dia. Seus pés não é que tá correndo mais não, agora é seus dedinhos, né? Fica lá e digitando, filho. Mas que habilidade para digitar, e que pressa para digitar. Que loucura, meu filho. Só dá notícia ruim. Ah, meu filho, olha, notícia ruim eu vou te contar. Se as boas andam, as notícias ruins, elas são supersônicas, né? Elas são supersônicas. Vamos mais um pouquinho aqui para nós chegarmos aí ao final da mensagem. Então nós temos que entender, filho, que se nós não for pessoas que trabalhamos contra esse processo da amargura e reprimir isso, isso tem um poder muito forte sobre nós. E poderosamente a amargura ela vai tomando o nosso coração. Não lembra, por exemplo, de quando Esaú foi encontrar Jacó? A amargura que Esaú estava por ter sido trapaceado por Jacó. Ele foi com 400 homens, tudo armado de espada, para poder pegar o seu irmão e matar ele, estripar ele, né? Arrebentar com o cara. Então, dentro desse problema, meu filho, nós temos que sempre estar detectando dentro de nós se existe alguma coisa que está ferindo nossa alma, nosso coração e fazendo amargura dentro de nós, né? Quando nós não conseguimos aplicar essas coisas, tudo é diferente. Tudo é diferente. Eu acredito que nós podemos vencer este vilão. E dentro desse processo existem duas frentes para que nós possamos vencer. Primeiro, nós podemos ajudar a prevenir outras pessoas, evitando que isso seja um lugar onde fará morada dentro dessas pessoas. Então eu estou aqui como porta-voz agora da palavra de Deus, explicando para você que você não caia nesse lugar, nesse abismo que se chama amargura. Se você está amargurado agora, em nome de Jesus, seja liberto, seja repreendido este mal dentro da sua vida, no nome de Jesus. Que haja paz dentro de você, toda essa mágoa, esse ressentimento, que seja extirpado, né? Você imagina, por exemplo, esses dias uma pessoa chegou em mim, pastor, eu estou muito chateado, eu estou muito triste. Encontrei na rua, né, quando viu que era eu, deu sinal, te parei porque meu carro é conhecido. Ô pastor, estou doente, não estou conseguindo nem comer, não estou conseguindo dormir, meu marido me traiu e me abandonou. Então você imagina a amargura que essa pessoa vai sentir um dia com voto de aliança com essa pessoa, né? Dedicou parte da vida, vivendo quase 30 anos com essa pessoa. Numa manhã essa pessoa junta as coisas, vai embora, abandona. Puxa vida, que loucura, que mundo louco que nós estamos vivendo. As pessoas não estão preocupadas com o seu semelhante, o que vai causar isso nessa mulher, nesse homem. Não imagina isso, né? As pessoas estão um pouco ligando. Ora, deixa eu te falar uma coisa para você. Ponto e vírgula aqui. Se eu quiser um tipo de felicidade, que eu vou produzir uma infelicidade na minha esposa, nas minhas filhas, na comunidade a qual eu pastoreio, e primeiro de tudo, eu decepcionar o Deus que um dia eu fiz uma aliança com ele, eu não quero essa felicidade comigo. Eu não quero, como está aí agora, o que as pessoas dizem, o importante é ser feliz. Não. O importante é você não ferir aquelas pessoas que te amam. O importante é você não machucar aquelas pessoas que te respeitam. O importante é você valorizar essas pessoas que te amam.
O importante é isso. O seu amor que vá às favas. Porque, afinal de contas, o coração é enganoso. Nós amamos coisas que nunca vamos ter. Nós desejamos coisas que nunca vamos possuir. Nós desejamos algo que nunca fará parte da nossa história. E, porém, eu continuo vivendo a mesma coisa. Eu continuo vivendo e sendo uma pessoa feliz. Agora, fazer escolhas, a qual eu vou fazer com que pessoas que me amam à minha volta se sintam infelizes, e por causa de um prazer peculiar meu. Não, eu tenho que medir as circunstâncias, saber medir as circunstâncias. Ora, jamais eu vou magoar minha esposa por eu comer pão, ela me proibiu comer pão. Sabia disso? Me proibiu. E eu vou chorar. Aqui em casa não entra mais pão. Mas de vez em quando ela compra um pãozinho, põe lá na mesa, comprei um pãozinho para você. Pronto, uai. Aí eu vou começar a brigar com ela e vou criar uma raiz de amargura porque ela me proibiu de comer pão. Não vou. Então, meus filhos, tem coisa, filho, e pão é um alimento global. Uma coisa global. Por que ela proibiu, pastor? Porque eu comia 3, 4 pães por dia e não me saciava. E ela falou, não, você está sedentário, você precisa mudar isso, você está ficando sedentário com esse negócio. Você está ficando viciado em comer pão. Então, vamos mudar essa questão. E foi uma benção para mim. Bom, fez muito bem. Hoje, graças a Deus, não sou mais aquela pessoa ansiosa por comer pão, né? E graças a Deus essas coisas mudaram. Então, vamos tentar tratar a nossa vida com mais seriedade, com mais dignidade, para que as coisas possam abençoar. Um fator muito interessante, por exemplo, finalizando aqui a mensagem sobre esse Simão, o negócio é o seguinte, esse Simão, o que aconteceu, filho? Quando ele aceitou Jesus e que tudo foi uma bênção, ele perdeu aquele prestígio de ser procurado como aquele camarada que fazia revelações falsas da vida de pessoas. Ele, como um médio que sempre estava fazendo falácias sobre provisões e profecias sobre vida de pessoas, então aquela fama que ele tinha ao aceitar a Jesus, aquele maligno que o forçava a trabalhar com aquelas questão de revelações falsas da vida de pessoas, porque o diabo, ele nunca revela o nosso futuro. Ele nunca revela o nosso futuro. No presente, ele revela algumas coisas do passado. Ele nunca consegue prever o futuro. Ele não tem essa graça. Deus tem a clarividência do nosso futuro. Quando nós nascemos, ele já sabe o que nós vamos escolher. Agora, o maligno não. Então, é importante que você entenda que ele, ao perder esses aplausos, esse afego da população, quando ele viu aquilo, ele falou, gente, eu quero esse poder, porque eu também vou voltar a ter as minhas honras, vou voltar a ter os meus prestígios, os meus aplausos, as minhas abajulações. E por isso Pedro repreendeu duramente. Então, abra o seu coração, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, muita paz, muita saúde. E que o